Bem-vindas e bem-vindos, todas e todos. Recebemos hoje Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, que nos falará de um tema absolutamente atual: proteção de crianças e regulação de redes, desafios e caminhos. Importante destacar que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade de empresários cidadãos com 35 anos de existência, uma entidade não corporativa, partidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. O PNBE aguarda a adesão de quem assistir esse excelente evento que nós vamos ter hoje. Estamos abertos a novos membros. Juntem-se a nós. Nosso prêmio PNBE de Cidadania, que vai ter esse ano sua 22ª edição, já tem os ganhadores definidos e vai ser entregue no dia 15 de outubro, por volta de meio-dia, enfim, no almoço de premiação. Reservem suas agendas. Instruções de bordo. Esse encontro está sendo gravado. Temos um total de 1h30 de reunião no limite máximo. Mantenha os seus microfones no mudo. Teremos uma fala inicial da Patrícia, depois teremos perguntas e respostas que devem ser feitas pelo chat. Luiz e eu vamos coordenar isso, eventualmente, né, Luiz, podemos fazer de forma direta, né? E para dar boas-vindas à Patrícia Blanco, pedir que ela nos conte tudo que ela fez e faz e também contar um pouco do vasto currículo dela. Eu passo a palavra para Luiz Meyer, segundo coordenador-geral do PNBE. Luiz. Obrigado, Fábio. Patrícia, de novo, um prazer enorme ter você com a gente aqui para dar mais uma aula sobre esse tema que a gente já teve uma muito boa uma vez. Então, Patrícia Blanco, formada em Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, com pós-graduação em Marketing pela ESPM, é atualmente presidente executiva e do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta, entidade que coordena o Educamídia, programa que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da educação midiática. É membro do Conselho de Ética do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, CONAR, membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo e da Comissão Permanente de Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. É muita coisa. Parabéns. E a palavra é sua, Patrícia. Imagina. Muito obrigada, Luiz, Fábio e todos que estão aqui, Ana Rita, por organizar esse encontro tão em cima do ponto, né? Tivemos ontem a aprovação do PL 2628, conhecido como ECA Digital, numa votação quase que unânime. Foi uma votação simbólica, né? Ali com o apoio de todos de quase todos os senadores. Somente 3 senadores pediram para registrar voto contrário, mas já vinha de uma onda muito grande, né, até de comoção social causada a partir do vídeo do influenciador digital Felca. Então, a gente está aqui, eu acho que foi uma super oportunidade. Quando o Fábio me convidou, eu estava lá acompanhando a votação na Câmara dos Deputados na quarta-feira passada, e ele me convidou. Falei, vamos, sem saber como que ia ser quando chegasse o dia de hoje. Mas eu fiz aqui uma apresentação rápida para a gente entrar no tema e seguir um pouco o objetivo aqui, que é regulação, né, que é a proteção de crianças e regulação de redes, desafios e caminhos. Porque eu vejo que a gente avançou muito, mas a gente ainda tem alguns desafios que eu queria dividir aqui com vocês. A gente, então, só para contar um pouquinho, o Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha já há 15 anos com
o objetivo de promover e defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito à informação. Nós temos como braço de educação o Educamídia, que é que é o nosso braço mesmo, é o Programa de Educação Midiática do Instituto Palavra Aberta, que tem materiais didáticos, formação de professores, o guia da educação midiática, a gente tem um rico, né, material disponível no site, todos gratuitos para tanto para professores privados, educadores da rede pública privada, e tantos até comunicadores, e mais recentemente a gente unificou no site do Educamídia o conteúdo para famílias, que é para ajudar as famílias nesse processo de educação midiática dentro das suas casas, de entender, por exemplo, o tempo, a idade correta de entregar um celular para o seu filho, o que a gente precisa saber antes de acessar um site, antes de dar um dispositivo eletrônico, como, né, combater cyberbullying, discurso de ódio, e o Educamídia 60+, que é voltado justamente para a população acima de 60, com conteúdos muito ricos que ajudam, por exemplo, a entender o universo digital, a entender como fazer uma busca mais qualificada, como entender o resultado de busca, a leitura crítica da informação, e tem um módulo de como não cair em golpes, né? Então, assim, ele é bem didático mesmo, buscando ajudar na educação digital e midiática dessa geração. Dentro disso, a gente tem o Fake-to-Fora, que é um programa de combate à desinformação no período eleitoral, visando o público adolescente, que vai votar pela primeira vez, né, e que precisa ser educado mediaticamente para ajudar a combater a desinformação no período eleitoral. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acabei pegando um negócio e pulou aqui o slide, só um pouquinho. Um minutinho, pessoal, eu saí da tela aqui. E aí... Aqui está usando a tua primeira tela muito bem. Não, eu só não estou conseguindo mudar ela aqui, que eu fiz alguma coisa na minha... Aí o ideal, Patrícia, é sair com a E apresentação agora? e voltar de novo. Isso. Isso. O Zoom às vezes é meio ranzinza. Ele... Bem-vindos, Mário Ernesto Humber e Paulo Gomes, que é um, fã de PNBE que está conhecendo um pouco mais, né, Paulo? Muito bom. Bom, aí, deixa eu ver se vai agora. Agora foi. Não? Só Foi. assim também, como contexto, né, a forma como, né, a gente se relaciona, né, hoje a revolução digital impacta, né, a forma como os jovens se conectam, comunicam, socializam, aprendem, e o desafio, então, é justamente educar, né, para o uso desses dispositivos, dessa nova tecnologia em face dessa evolução do ambiente digital que muda todo dia, né? E o que a gente entende é que dominar essas linguagens é uma forma de ocupar os espaços digitais de forma segura, ética, responsável e, ao mesmo tempo, uma necessidade e um direito. A Sônia Livingston, que é uma professora e uma das maiores especialistas em direito digital de crianças e adolescentes da London School of Economics, ela tem essa frase que eu gosto muito, né, que ela fala sobre os riscos do ambiente digital. Eles afetam os jovens de forma diferente segundo o seu grau de maturidade digital, que é a combinação entre letramento, autorregulação e autonomia. E aí eu queria, né, colocar aqui, abrir com isso, porque a gente acredita muito nessa combinação também, né, de letramento, de autorregulação, que a partir do momento que você conhece os riscos e oportunidades do ambiente digital, você vai desenvolvendo uma autonomia progressiva para se proteger, né, e para aproveitar as oportunidades do ambiente. E aí a gente chega no PL 2628, o ECA digital também, que ficou apelidado ali de PL da adultização, que eu acho que ele restringe um pouco o conceito, porque não é só referente à questão denunciada pelo FELCA, mas ele é muito mais amplo, né? Ele tem
e vem sendo discutido na Câmara dos Deputados, primeiro no Senado, né, foi um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, que foi muito debatido em 2022, foi aprovado no Senado a duras penas, né, já sofreu uma discussão muito polarizada no Senado, mas conseguiu avançar também depois de denúncias em relação à exposição de crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados, e ele segue para a Câmara. Ele chega na Câmara no final do ano passado e fica ali dormindo um pouquinho, até ele ser distribuído para um deputado do estado do Piauí, já que nós estamos falamos do governador do Piauí, um deputado de lá, Jadiel Alencar, que pega esse projeto e começa a rodar com ele, começa a ter discussões muito ampliadas, fez 3 audiências públicas com 20 participantes em cada uma delas, eu participei da última, a gente ficou de 2 a 8 da noite, lá participando, contribuindo, recebeu milhares de contribuições, milhares não brinco, mas centenas de contribuições para o texto, visando melhorar o projeto que vinha do Senado. E assim, ele fez, de fato, melhoras, né? Ele cria algumas questões ali, muda, por exemplo, a questão de controle parental para supervisão parental, separa um pouco a questão de perfilamento e de recomendação conforme idade, mas ele mantém o core do projeto que foi aprovado no Senado, que era, né, questões relacionadas à proteção, né, proteção integral prioritária, seguindo o artigo 227 da Constituição Federal, transparência das plataformas, para que, de fato, as plataformas mostrem, né, e dividam e tenham sistemas mais protetivos e transparentes visando a proteção desse público, responsabilidade das plataformas e também de outros, né, agentes relacionados, não só plataformas, porque ele é do Arca Digital, ele pega games, ele pega outros agentes, né, desse ambiente digital. Eu falo plataformas, mas entenda tudo, né, o ambiente digital. Ele cobra uma verificação etária eficiente, que de fato não existe, né? Você tem hoje um sistema de verificação etária que é de autodeclaração, então eu entro lá, vou criar uma conta no TikTok, embora seja proibido para menores de 13 anos, eu minto a idade. E não só eu minto para mim, minto para o meu filho, para permitir que ele entre, a criança entra, baixa o aplicativo, mente a idade e ele está lá exposto a conteúdos inapropriados. A supervisão parental, que eu já coloquei, e a responsabilidade compartilhada, que, de uma certa forma, está exposta no texto, conforme você lê, porque tem responsabilidade da família, responsabilidade da plataforma, responsabilidade do Estado em cuidar da criança e do adolescente de maneira integral. Então, esse é o objetivo prioritário do PL, né? Agora, quase lei, que partiu para a sanção do presidente, e imagina-se que haverá uma grande festa na sanção presidencial, porque esse projeto foi muito apoiado pelo governo. Quando o governo não conseguiu emplacar o PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news, e não conseguiu, de fato, avançar, né, porque era um ponto que o governo estava apoiando, mais por questões de polarização e de entendimento, né, errado de alguns artigos, mas principalmente pelo medo de censura e de afetar a liberdade de expressão. Esse projeto caiu nas gavetas, está lá engavetado numa comissão especial, que, na verdade, ele não foi engavetado mesmo. Então, imagina-se que, nas próximas semanas, haverá um grande evento, né, no Palácio do Planalto para comemorar a aprovação do ECA Digital. Bom,
Das obrigações das plataformas, né? Muitas obrigações para todos os agentes do ambiente digital, mas principalmente questões relacionadas a dever de cuidado, a indicação de conteúdos apropriados para faixas etárias, ter aquilo que eu falei, mecanismos seguros e auditáveis para aferir a idade dos usuários. E aí, Neia, entra numa questão que foi muito discutida também, que era o quanto isso pode impactar ou desrespeitar, poderia desrespeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, porque surgiram diversas sugestões de como fazer a verificação etária, inclusive com verificação facial, né, que é uma loucura, porque quem vai cuidar desses dados facial de crianças e adolescentes, quem vai ficar com isso, né, com a guarda desses dados super, super sensíveis, e aí não ficou definido como se dará a verificação etária, e sim só de uma forma um pouco mais ampla, questões relacionadas a essa sejam seguros, auditáveis, que seja por aferição, por exemplo, de você cruzar dados a partir de mecanismos e ferramentas de inteligência artificial, mas o fato é que existe hoje um grupo de trabalho no Ministério da Justiça estudando, com uma consulta pública aberta, estudando formas e soluções técnicas para a verificação etária, e que será incorporada na medida em que houver a regulação né, eles definirem qual é o melhor sistema de verificação etária para crianças e adolescentes. Existe também uma previsão de avaliação de conteúdo, né, seguindo as regras da classificação indicativa, que já funciona muito bem para conteúdos de televisão, por exemplo, e de streaming, mas não acontece muito quando você tem, por exemplo, conteúdos ofertados no YouTube. Então, que a partir de agora, e também a partir de uma resolução que está sendo trabalhada no Ministério da Justiça, de você incluir a classificação indicativa também para conteúdos disponibilizados na internet e por plataformas. Então, as plataformas teriam essa obrigação também de incluir. Também a questão de prevenir e mitigar riscos de exposição, fazendo verificação de conteúdo, olhando, né, criando, por exemplo, mecanismos, né, o que eles chamam de dever de cuidado, de olhar o que está circulando, para, de fato, proteger, né, a exposição a conteúdos inapropriados, como violação física, assédio, intimidação, a prática de automutilação, suicídio, jogos de azar, apostas e assim por diante. As plataformas estão obrigadas a comunicar às autoridades caso elas identifiquem algum tipo de exploração e abuso sexual, algum tipo de violação mesmo dos direitos de crianças e adolescentes, a partir de sistemas já existentes de denúncia, né, de denúncia de conteúdos inapropriados, e as próprias plataformas e a Polícia Federal e sistemas de investigação já têm uma forma, um disque denúncia, vamos dizer assim, que avança para que haja uma investigação mais aprofundada e, com isso, se chegue a possíveis violadores de direitos. É uma questão que já existe, é uma prática que já está ocorrendo, mas a lei reforça esse ponto. Outra obrigação é adotar medidas para impedir que crianças acessem conteúdos ilegais, né, pornográficos ou claramente inadequados, não fala como, mas adotar medidas, possibilitar ferramentas de supervisão parental, que aí de forma acessível, de forma didática, que permita que qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma educação digital, um letramento informacional mais aprofundado, consiga fazer e incluir a supervisão parental dentro
dos dispositivos, aplicativos, assegurar que crianças e adolescentes de até 16 anos, as contas estejam vinculadas às contas dos pais ou responsáveis. Hoje, né, você não precisa ter essa vinculação, e aí a lei exige que, por exemplo, eu tenho um filho de até 16 anos, a conta dele no Instagram tem que estar vinculada à conta mãe, né? A conta da mãe, do pai, do responsável. Já existe, algumas plataformas já têm esse dispositivo, o próprio Instagram lançou a conta Teams, que tem esse mecanismo de relação, mas é um processo que, né, algumas outras, TikTok, por exemplo, terá que se adaptar, né? Sempre que houver indícios, né, de que a conta é de criança e que mentiu a idade, que foi criada de forma indevida, a plataforma tem o dever, né, de suspender essa conta e até que o usuário comprove de forma aferível à sua idade. Adotar mecanismos de configuração que evitem o uso compulsivo. E aí o uso compulsivo vem uma discussão muito grande sobre a questão da rolagem infinita da tela, o tempo que você fica e toda a forma como o algoritmo vai te apresentando conteúdos que te mantém ali, uma forma de realmente te tirar dessa rolagem infinita e fazer com que você consiga monitorar, que é outra obrigatoriedade, monitorar o tempo que você passa lá, com ferramentas para você, por exemplo, 2 horas de rede social e aí apaga, quer dizer, tudo isso dentro do eixo de supervisão parental. Também notificação, mecanismos de notificação, já existe, né? Algumas redes já têm ali, denuncia aqui esse conteúdo, mas que seja mais efetivo nas denúncias. O que as plataformas estão proibidas de fazer? Captar dados para direcionar a publicidade para esse público, que é a técnica conhecida como perfilamento. Tá? Então, ela não pode pegar e direcionar, dizendo, olha, essa menina, esse menino gostam de futebol, são torcedores do time X, então vou direcionar publicidade sobre o time X para essa pessoa. Isso está proibido, tá? Não pode direcionamento de publicidade. O que pode? Via segmentação etária, você pode, por exemplo, usar separar conteúdos que são apropriados, porque o conteúdo para crianças de 5 a 9 anos é um, o conteúdo de 9 a 12 a 13 anos é outro, e o conteúdo de 13 a 16 é outro. Então, você pode permitir, via classificação indicativa, que ele tenha acesso a um conteúdo mais avançado, conforme a idade e a autonomia que ele vai desenvolvendo. Posicionamento de conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada. Então, aí entramos na denúncia do FELCA, né? Dancinhas, uso de, né, aquela coisa mais que a gente viu ali muito claramente no vídeo, proibido. O que é muito bom, tá? Porque, de fato, existe uma exploração feita, inclusive, pelas famílias, né? Não só de forma erotizada, mas de outras formas, né? Tanto que hoje ontem saiu uma decisão do Ministério Público de São Paulo do Trabalho, proibindo o uso de crianças, né? A monetização e o uso de crianças nos canais de redes sociais e assim por diante. E a tal da lot box, que são as caixas de recompensa nos jogos, que você vai juntando ali os pontinhos, e aí isso faz com que você fique mais tempo dentro do jogo eletrônico. Isso acontece muito no Roblox, em outros jogos que são muito acessáveis, acessados por jovens, né, e crianças e adolescentes. Punições: advertência primeiro, multa de 10% do faturamento, e limitada ao total de 50 milhões, quer dizer, sobe, né, para reincidência, suspensão temporária e proibição de exercer as atividades. E eu não pus aqui, mas exigência de representação legal no Brasil das plataformas. Pontos que geraram atrito, né? A questão da possibilidade de remoção de conteúdo,
E aí muitos, né, discutiram lá, tanto na Câmara como no Senado, que esse PL seria um cavalo de Troia, que você estaria incluindo ali possibilidade de remoção de conteúdo, que isso feriria a liberdade de expressão, então que isso não deveria acontecer e assim por diante. As plataformas, de fato, têm que observar deveres de proteção, prevenção, né, em relação a esse público, devem retirar conteúdos que violem direitos, né, de crianças e adolescentes, e aí foi reduzido na Câmara, porque qualquer pessoa poderia denunciar um conteúdo dito, né, considerado por essa pessoa abusivo. O que aconteceu na Câmara? Foi o Jadiel, o relator anterior, entendeu que de fato estava muito amplo, aceitou uma sugestão de redação e reduziu essa possibilidade de denúncia para a vítima, seus representantes, o Ministério Público e entidades representativas dos direitos de crianças e adolescentes, independentemente de ordem judicial. Aí, nesse ponto, ele segue a decisão, né, da inconstitucionalidade do Marco Civil da Internet, artigo 19, que foi discutido no STF. Então, ele segue que, por exemplo, para pedofilia, crimes contra crianças e adolescentes, a remoção é imediata, independentemente de ordem judicial. Conteúdos jornalísticos ou submetidos a controle editorial, por exemplo, o que tem no Netflix, no Gloob, no Discovery Kids Online e tudo mais, que já passaram por um controle, uma curadoria editorial, não estão sujeitos à retirada, porque o que ficou entendido? Que esses programas já passam pela classificação indicativa do Ministério da Justiça. Então, que não haveria necessidade de você ter isso de novo aqui nessa lei, e também não viola a liberdade de imprensa, por exemplo, a liberdade de programação de canais de TV e assim por diante. Retirada de conteúdo deve indicar o motivo. Esse também foi um ponto que foi incluído na discussão na Câmara. Não pode ser simplesmente não gostei, né? Eu tenho que dar uma justificativa correta, e as plataformas precisam identificar, denunciar também, caso eles identifiquem o uso abusivo dos instrumentos de denúncia, para que esses instrumentos de denúncia não sejam utilizados para coibir, né, discursos e ferir, assim, a liberdade de sessão, de expressão, né? Outro ponto polêmico, né, que foi bastante discutido, que foi a criação da entidade nacional autônoma, tá? Que é um ponto que não ficou claro, tá? Como se dará essa entidade, se ela estará vinculada à Anatel, se ela estará vinculada à Agência Nacional de Proteção de Dados, aonde ela vai estar, onde ela vai morar, como vivem, o que comem, como, né, aquela questão toda dessa agência. A gente ainda não tem a entidade nacional, isso será regulado posteriormente, inclusive com indicação do próprio, passará pelo Senado, pela Câmara, como que se dará essa entidade. Também foi alvo de muitas críticas por parte daqueles que acreditavam que essa autoridade poderia servir como forma de tutela do discurso, como forma de cerceamento da liberdade de expressão por parte do governo. E aí entra de novo na questão da polarização. O fato é que a gente realmente ficou ainda sem saber como se dará essa autoridade nacional, porque ela pode a fazer recomendações, orientações, normas complementares, né, e assim, e outras questões. Também não poderá, em nenhuma hipótese, né, autorizar ou resultar na implantação de mecanismos de vigilância, eles colocaram esse ponto, para dizer o seguinte: essa autoridade não vai ser um FBI das redes que vai denunciar tudo. Então, era uma forma de colocar. Supervisão parental, como eu já disse, proteção de dados, proibição total de acesso a conteúdos de pornografia, jogos, né, de prevenir o uso compulsivo, e, de fato, né, entra aqui, né, eu deixei por último, só para dizer que foi pouquíssimo tocado,
E aí essa é a minha crítica, a crítica que eu faço no artigo de hoje, que, embora apareça, né, no artigo 4, item 8, a promoção da educação digital com foco no desenvolvimento da cidadania e senso crítico, e no artigo 17, parágrafo 4, item 7, promoção da educação digital quanto ao uso seguro, eu achei que ficou pouco, essa parte, porque eles ficaram muito no prevenir e punir, e não no preparar. Então, a gente trabalha muito nesse conceito de preparar é educar, prevenir é cuidar e punir, sim, quando houver, de fato, violações aos direitos das crianças, porque dentro do que a gente acredita, né, que para você conseguir, de fato, preparar e ter um espaço, um ambiente digital saudável, né, acessível, responsável, ético para todos, não só para crianças e adolescentes, a gente precisa de um esforço multissetorial, que envolve legislação, envolve políticas públicas, famílias, sociedade civil e academia, e as plataformas que precisam, de fato, se responsabilizarem pelos produtos que eles colocam. Aqui tem vários artigos no site do Educamídia, o que a gente publica na Folha está aberto no site do Educamídia e outros tantos. Fábio, aqui tem os materiais que a gente usa, seguindo muito, né, essa visão de que a educação midiática é uma forma de você proteger, de você criar resiliência, criar indivíduos autônomos que possam, de fato, usufruir das oportunidades existentes no ambiente digital, em todos os seus formatos. Aqui um pouquinho eu vou deixar essa apresentação com vocês, que é autonomia e responsabilidade, confiança, segurança, equilíbrio e ética, né, desse ambiente. E aí, aqui as competências que a gente acredita que a educação midiática ajuda a desenvolver, né, que é lidar técnicas, pensamento crítico, aprendizagem socioemocional, para lidar com privacidade, segurança, pegada digital, letramento, comunicação, relacionamentos, cyberbullying, bem-estar digital, que hoje é uma temática que passa a todas as gerações, e, mais recentemente, a gente também incorporou todas as questões relacionadas ao letramento algoritmo e de IA, né, nos materiais. Então, aqui estão os meus contatos e mais vou dividir com vocês. Aqui vou parar a, aqui de compartilhar a tela e fico aberto a... Desculpa se eu me alonguei, mas é que eu acho que eu quis botar aqui todos os pontos para que ficasse bem claro que os dados desse feito super rápido com a ajuda da Folha, viu? Eu peguei muito do resumo que a Folha fez, que ficou ótimo, então tá ali o crédito. Muito bom. Luiz, Eu acho. Bom, o Fábio já deu três pontapés iniciais aqui nas perguntas, ele é uma metralhadora. E enquanto acho que outras pessoas vão colocando, Fábio, quer fazer diretamente? posso sim. A primeira delas é que acho que você conhece, Patrícia, a gente usa em Tussais bastante, o Michel Demurger, que fala sobre a criação de cretinos digitais, né, com muita ênfase, toda a empolgação francesa, e ele chega a recomendar que se evite telas, quaisquer telas, para crianças até 6 anos de idade, né? E a gente fica se preocupado em treinar, que é capacidade, enfim, fazer toda uma série de ações, e a própria legislação fala disso, mas as crianças até 6 anos de idade nem deveriam ter acesso às telas para começar, né? Queria que você comentasse um pouquinho isso, e aí eu já emendo mais duas. Já estou com metralhadora. Pode, Luiz? Já emendar mais duas? Tá bom. Então, a primeira é o Demogê, a segunda é se houve alguma manifestação entre a aprovação pelo Senado e o dia de hoje, a data de agora, enfim, agora, 18h40, se alguma das plataformas já se manifestou e como elas se manifestaram, né? Elas não gostam de qualquer tipo de restrição e o presidente do país que hospeda a grande maioria delas anda muito atento a isso, né? Queria que você comentasse um pouco. E depois, acho que a terceira pergunta ela já falou, né, Luiz, da entidade nacional autônoma, que está pouco clara. Acho que então cancela a minha terceira pergunta, é muito óbvia, você já respondeu. Vou começar de trás para frente. Tá.
As plataformas com quem eu consegui conversar depois Hum, da aprovação da Câmara, entre o processo de negociação ali, entre o penúltimo e o último relatório, foi a terça-feira à noite, a quarta-feira à noite, eles ficaram contemplados com as mudanças que o relator trouxe, e apoiaram, quer dizer, ou melhor, não foram contra, tá? O que é muito bom, que foi muito bom, que eles entenderam que era importante, que não tinha como ir contra um projeto que era de defesa da criança e do adolescente, e que eles tinham que embarcar, né, nessa onda de para apoiar e para, de fato, se colocar um pouco, né? Colocar um pouco de responsabilidade, nem só de responsabilidade, mas de comprometimento em relação à proteção desse público. Tá? ótimo. Agora, a discussão sobre os dois novos projetos que o governo vai apresentar de regulação de redes sociais, que é o que o presidente tem falado muito, das big techs, big techs, big techs, eu acho que esses dois projetos precisará de muito trabalho no Congresso para que ele passe. Uma coisa é você defender crianças e adolescentes, públicos ultramente vulneráveis, dentro de um ambiente que uniu Damares e É, Érica Hilton. Né? Vamos lá, incrível. vamos pegar os extremos. Né? Uhum, Uniu Soraya Tronic e Flávio uhum, Arnes. Né? é, Assim, todos ali apoiando, né? Então, não tinha muito como você ir contra de fato, com um ano que as empresas, porque a lei passa a entrar em vigor em um ano. Então, em um ah, ano, as plataformas vão uhum, ter que se adaptar e trazer contribuições e tal, para que isso, de fato, aconteça a contento, né, e seguindo as regras da lei. Não sei se vai mudar, se vai ter alguma coisa na sanção, então vamos ver como vai funcionar. Sobre a questão das telas, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria segue uma recomendação que é de até 2 anos, zero tela, a não ser quando você faz chamada de vídeo, né, com familiares, para que você tenha essa uhum, interação com famílias. Depois uhum, permite um pouco de telas de 1 a 2 horas, uhum. mas assim, vai aumentando conforme o tempo de exposição. Qual é o problema que a gente vive hoje no Brasil? O celular virou chupeta digital. É, Né? Então, você vai nos restaurantes, você vai em qualquer lugar, uhum, a criança, o pai e a mãe oferecem um tablet ou um celular ou alguma coisa para crianças a partir de 10 meses. é, A gente já teve registro. Então, fica uma uhum, coisa, quero sossego, entrego a tela. Né? uhum, E isso tem se mostrado muito danoso, né? muito. Até para o convívio e tudo. Só que a gente também não pode deixar de considerar o impacto que a pandemia teve, que É, a gente substituiu a escola por uma tela. E aí, uhum, então, assim, a gente está enfrentando uma geração que cresceu com tela, que foi obrigada a estudar com telas, e agora a gente está dizendo o seguinte: não, tira tudo, né? Para tudo, a tese do Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, que diz o seguinte: uhum, smartphone, não pode dar smartphone até 14 anos e não pode ir redes sociais até 16 anos. E eu uhum, ouvi dele, né, quando ele esteve aqui, ele dizendo que seria importante tirar computador. Aí você fala, meu Deus, vamos lá, vamos combinar. Nós estamos num ambiente do século XXI. Nossas relações são mediadas por tela, pela tecnologia, uhum, e a é, gente vai simplesmente esquecer que elas existem, vai tirar e vai achar que numa decisão super assim, naif de falar, as crianças precisam ir para o parque, ele não conhece a uhum, realidade das comunidades brasileiras, nem da favela uhum, da Maré, nem quer dizer, aquela coisa, né? Como que uhum, você substitui isso? Por isso que a gente defende que não dá para ser tão draconiano e que você precisa construir acordos, como, por exemplo, a Lei 15.100, que restringe o uso de celular na escola a questões de educação, ela é muito importante, porque você vai colocando
barreiras, vai colocando até vai construindo autonomia ao longo do tempo e Uhum. eu colocando regras, dando algum tipo de regulação. Mas o ponto fundamental que eu queria trazer, não adianta a lei se a gente não educar o pai, a mãe, o responsável de que dar um celular, um smartphone para uma criança de 5 anos, com o celular próprio dela, é extremamente danoso, não vai adiantar. Então, a gente Uhum. precisa, de fato, encarar isso. Perfeito, obrigado. Eu vou emendar aqui e te pedir para falar um pouquinho sobre a educação midiática. Quer dizer, quais são os canais, que tá claro que o projeto é bom, é um avanço grande, também foi possível avançar porque ele é um recorte do grande tema de regulação das mídias, é, mas ficou faltando essa parte de educação midiática que é realmente preparar as pessoas todas, né? Não só as crianças e adolescentes, como também os pais para lidar com isso tudo, né? Que canais, como fazer isso? Quer dizer, as escolas imagino que sejam muito importantes, mas os pais não estão lá, né? Como, Uhum. como é que poderia funcionar isso? Bom, Luiz, essa pergunta é ótima, porque permite que eu fale de algumas questões que assim, embora nesse PL não tenha, né, não fui frustrada no meu pleito de ter um capítulo, né, de ter um artigo específico sobre educação midiática, mas, de uma certa forma, ela consta lá, né, tem um nomezinho lá. Mas eu queria fazer só uma volta, dizendo que a educação midiática ela já está prevista na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, dentro das competências, das 10 competências básicas, em pelo menos 3 delas, a competência de cultura digital, de empatia, tem, né, agora me fugiu, e depois a gente tem, dentro também da Base Nacional Comum Curricular, o campo jornalístico-midiático na língua portuguesa, que 25% de toda a parte de língua portuguesa você tem um campo destinado à leitura de letramento midiático mesmo, propriamente dito, acessar como você acessa a informação, gêneros textuais, então que é crônica, interpretação de texto, que é o que muitas vezes falta, desinformação, separação de fato e opinião, tudo isso já está na Base Nacional Comum Curricular. A gente teve a aprovação da BNCC da computação, que traz todo o campo de cultura digital, que já traz também essa inclusão no currículo. A gente tem a PNED, que é a Política Nacional da Educação Digital, que foi aprovada no final de 22, sancionada pelo presidente Lula em início de 23. A gente teve, em final de 2023, a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, que tem como objetivo criar diretrizes e articulações entre os diversos ministérios, inclusive o Ministério da Educação. E esse ano a gente teve a aprovação da Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação, que obriga, a partir de janeiro de 2026, a inclusão nos currículos de educação digital e midiática. Então, assim, de uma certa forma, os marcos normativos para que permitem a introdução da educação digital e midiática já estão postos. Qual é o nosso grande desafio? Formar professores. Então, formar professor desde as licenciaturas, formar professor os professores que estão na sala de aula, de fato fazer com que esse professor também seja educado mediaticamente e digitalmente. Porque a gente tem uma gama de professores que são totalmente iletrados ou que têm medo da tecnologia, não gostam não sei mexer nisso, não quero mexer e tal. Então, a gente precisa avançar nessa formação. Esse foi um dos primeiros objetivos do Palavra Aberta, quando a gente criou o Educamídia, que era fazer a formação do professor que estava ali, que precisava levar desenvolver essa nova habilidade no aluno, e não tinha como, porque não tem curso. Era um campo muito voltado para a academia e pouco permeável na prática. Daí a gente foi suprir essa demanda. Um ponto que a gente detectou como... Depois veio o Educamídia 60+, né, que era justamente para a gente falar com uma população mais
que também a gente entendia vulnerável, e depois a gente foi para as famílias, porque a gente entende que a educação midiática precisa chegar para todos os públicos. Né? Todos nós precisamos ser educados midiaticamente, todos nós precisamos treinar o olhar É. para analisar criticamente a informação, para não cair em golpes, para saber fluência digital, para saber participação ativa, não brecar desinformação, não passar para frente. Então, é um processo que a gente precisa avançar. Né? Mas o fato é que a diretriz do CNE, Luiz, vai criar uma demanda para a inclusão, para a curricularização da educação midiática. Então, é algo que a gente vai ter grandes avanços. E sabe que hoje eu estava numa reunião e a TIC Educação, da CETIC, que é a pesquisa TIC Educação, vai trazer um dado, que ainda está meio embargado aqui, mas estou só contando para vocês, que já tem uma pergunta, e 38% das escolas pesquisadas já falam que tem algum tipo de disciplina de educação midiática. Se a gente perguntasse isso 6 anos atrás, era zero. É. Então, a gente está avançando. Muito Muito bom, bom. bacana. Acho que o Gerson tem uma pergunta, não é isso, Gerson? Quer fazer diretamente? Sim, posso sim. Obrigado, gente. Boa noite. A gente tem acompanhado, evidentemente, o, o movimento de proibição do uso do smartphone, do celular em sala de aula, não só na sala de aula, mas também na escola como um todo. Eu tenho uma filha de 16 anos que foi extremamente impactada nesse sentido, e até onde eu consigo acompanhar no meu exemplo separado, impactada positivamente. Esse movimento é uma coisa que pode se ampliar e a gente já consegue medir esses resultados. Eu li na semana passada alguma coisa sobre melhora no desempenho de algumas matérias. Agora, no ponto comportamental, social, dá para dizer isso? Então, essa pesquisa até foi uma pesquisa feita na cidade do Rio de Janeiro, que foi a primeira, né, que adotou a regra de proibição do uso do celular para uso não pedagógico em sala de aula. E eles fizeram essa pesquisa, eu não tive condições ainda de me aprofundar sobre ela, mostrando que teve muitos ganhos. Tá? De fato, Gerson, a lei, né, e as leis, tanto a estadual, a municipal do Rio de Janeiro, a estadual de São Paulo e depois a federal, 15.100, que foi sancionada em janeiro desse ano, ela organizou o ambiente escolar. Tá? Ela teve essa função. Porque você tinha a escola X que determina tal coisa, a escola Y, e a lei fez com que o professor retomasse o poder de dizer você não vai usar o celular durante a minha aula, que ele tinha perdido. Essa batalha estava perdida, né, pelos professores. Existe uma crise de autoridade muito grande entre aluno e professor, infelizmente, e no ensino médio mais ainda. Então, a gente tem casos, por exemplo, que o professor foi tirar o celular de um aluno, o aluno foi para cima dele. A gente tem, né, casos de violência diversas. Mas a lei restabeleceu esse poder. Então, a escola pode determinar o momento em qual você pode utilizar o celular para fins pedagógicos. E isso faz com que você também crie, e aí é mais uma análise comportamental que está sendo feita, de que o jovem, principalmente nessa idade, 15, 16 anos, ele consegue se segurar um pouco mais, porque ele vai desmamando, né? Ele vai perdendo o vício em relação ao uso compulsivo do dispositivo. Não tem ainda avaliação geral, por quê? Qual é o problema que a gente encontra? Ele chega em casa e ele continua usando e fazendo práticas que ele fazia anteriormente, né? De permanecer muitas horas na frente do celular ou do computador, não dormir, né, ter um consumo excessivo de mídias, ter práticas, por exemplo, não aceitáveis de cyberbullying. Então, isso ainda é um processo de desenvolvimento que precisa ser trabalhado, porque um ponto da questão do cyberbullying
é que você cessou a troca de mensagens, por exemplo, dentro do período escolar. Mas quando você vai para casa, os grupos de WhatsApp estão bombando, né? Então, tem hoje até muitas escolas, mais ainda do que falar sobre educação midiática, nesse contexto amplo, falar sobre questões relacionadas ao uso, que eles chamam de segurança digital, né, cidadania digital, algumas escolas, que é não proliferação de discurso de ódio, é um dos eixos ali de educação midiática. Mas, de fato, o que todo mundo fala, ainda dados empíricos, essa pesquisa, como eu disse, eu não consegui me debruçar, mas dados empíricos falam que, de fato, melhorou muito a atenção. Você escuta muito aquela história assim, o barulho voltou para o recreio, que aí eu acho que é uma visão mais, de novo, assim, né, romântica, né, de falar que o recreio com bola é muito melhor, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais profunda sobre isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois, a lei, voltando ao PL, né? Ele tem muitos, ele indica caminhos, mas também demanda muitas regulamentações. Então, tem vários itens que parecem bastante genéricos. E depende de um. Eu imagino que vai ter vários embates para chegar em algum tipo de regulamentação, né? Parece até que tem alguns itens que estão lá de forma tão genérica que as pessoas que o fizeram não sabem, não têm ideia de Sim. como fazer aquilo acontecer. Você consegue dar uma visão de como isso vai acontecer? Quais são, os atores que vão Eu, capitanear isso? assim, a sociedade civil saiu muito fortalecida desse debate. Assim, de fato, a mobilização final, a partir do vídeo do Felca, foi da sociedade civil, né? Então teve muito assim empenho e dedicação da sociedade civil. Imagino que a sociedade civil não ficará calada, né, nesse processo de regulamentação dos itens que estão ainda nebulosos. O governo também não, porque para o governo esse projeto um ponto de reafirmação da proteção, de toda a agenda, né, do governo do PT, né, de proteção de crianças e adolescentes, de muitos anos. As pessoas que atuaram nessa defesa são pessoas que estão nessa luta já, ah, vem desde do Lula 1, Lula 2, né, que estão ali na proteção das crianças e tudo, então imagino que tem. Acho que a oposição não terá tanto, talvez na a entidade autônoma vai ter um embate muito mais grande entre, né, os críticos e aqueles que querem por conta dessa possibilidade de controle de discurso, tá? Mas hoje está muito cedo, Luiz, para te responder como se dará. Porque como foi tudo ontem e não deu tempo ainda de conversar, né, de ver, não saiu nenhum texto. Eu até peço desculpas porque eu peguei esse texto pré-aprovação. Às vezes na redação legislativa tem algumas mudanças ali. Então vamos esperar nos próximos dias e ver como ele se dará. Mas, assim, ganhou uma atração na Hum. sociedade que eu entendo que isso não vai retroceder, tá? Isso vai andar e vai andar rápido. Mas por conta não só da aprovação da lei propriamente dita, mas dos outros movimentos que estão acontecendo no entorno. Porque vamos combinar que esse processo da adultização, as plataformas têm culpa por não terem feito nenhum tipo de coisa. Mas cadê a Polícia Federal? Cadê os órgãos de fiscalização e de proteção de crianças e adolescentes? Cadê o CONANDA? Cadê todo mundo que estava vendo e não denunciou e não fez nada para acontecer? Então, né, assim, é ótimo você determinar que tenha um culpado, mas e os outros agentes que não fizeram a sua parte também?
É verdade. É uma responsabilidade compartilhada que até agora está mais explícita, né? Muito bacana. Exatamente. O Neyson, fique à vontade. Obrigado, doutora Patrícia. Queria agradecer. Primeiro, peço desculpas, na transição do celular para casa aqui, eu perdi alguma parte. Segundo, eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. Ahn, em regimentos e leis fiscais, sempre tem uma margem de interpretação, e aí o fisco, a Receita Federal, decide o que que é leniência, o que que é subterfúgio das empresas, enfim, as definições vêm depois da lei, porque tem interpretações sobre a lei. Então, a primeira pergunta que eu tenho é o que é que se faz para definir uma plataforma social? O que é uma plataforma social? Por exemplo, isso me preocupa particularmente, a razão de eu estar aqui é que há 3 anos atrás nós lançamos uma plataforma chamada Link Sports, que é o LinkedIn do esporte. Ele permite que o jovem entre, não tem custo para o jovem, assim como não tem para a gente criar um perfil no LinkedIn, mas ao contrário do LinkedIn, no Link Sports você tem que provar se você é bom. Então, você tem uma série de desafios em cada esporte. No futebol, tem 15 desafios, são elencados por inteligência artificial e você ganha um score. E com esse ranking, você consegue ter apoio financeiro de fãs do futebol. O apoio não pode ser convertido em dinheiro, não pode ser lavagem de dinheiro, nem você vai ter um jovem comprando drogas, mas ele vai poder só comprar material esportivo, que ele decide. Lá no Brasil, ele pode comprar na Nike, na Adidas, na Puma, na Decathlon, na Centauro, na Netshoes, a criança que escolhe. A gente acha que isso é uma educação financeira, porque no Brasil ninguém, é muito temerário dar dinheiro para uma criança, pode sofrer bullying, assalto. Agora, se você dá um pré-pago, que é só esportivo, e aos poucos ele vai economizando para poder comprar uma chuteira, você educa a criança porque ela não usa o poder de compra dela imediato, ela se regula a segurar alguns meses. Isso é muito educativo. Bom, mas qual é a minha pergunta? É que desde o início a gente teve uma preocupação de seguir, enfim, algumas normas canadenses que preservam muito a imagem da criança e tal, e nós criamos uma coisa óbvia que eu acho que todo mundo devia ter, que menor de 18 anos não entra sem autorização do pai. Então o pai tem que liberar essa entrada. Eu acho que a conduta de uma empresa é medida em duas maneiras. Uma, quanto dinheiro ela perde por causa dos princípios que ela tem. Porque quando os princípios só fazem ela ganhar dinheiro, é muito fácil. Quando os princípios podem fazer ela perder dinheiro, e eu queria dizer para vocês que 25% dos jovens que entram na plataforma não conseguem entrar, porque 25% dos pais desses jovens não aprovaram a entrada deles. E a gente perde dinheiro com isso, mas faz parte. Mas minha pergunta, finalmente, depois dessa mini palestra, eu queria só perguntar à senhora: o que vai fazer o regime brasileiro em cima dessa lei da ECA digital, né, do Estatuto do Menor do Adolescente novo, agora renovado? O que que vai fazer alguém olhar para a gente e falar, não, isso aí é uma plataforma social? É uma plataforma social? O que que define isso? Por que pergunto? Porque não tenho personalidade jurídica no Brasil. E eu expliquei para os acionistas que a razão de a gente estar em 29 países hoje é que a gente não precisa ter personalidade jurídica no Brasil. Eu vou ter que ter? Isso é minha pergunta à senhora. O que que vai me definir como plataforma social? Bom, primeiro terá que ter. Se quiser oferecer serviços no Brasil, terá que ter um representante em solo brasileiro. A gente tem É, representante, mas não tem CNPJ. não, terá que ter CNPJ. É representante com CNPJ. Eu acho que até coloquei na apresentação, depois eu vejo. Mas terá que ter, sim, um escritório oficial de representação no país, seguindo as normas brasileiras e tal. O que é a plataforma, o que é a rede social? Ou qualquer
aplicativo, qualquer rede, qualquer sistema que use o ambiente digital para a oferta de produtos ou serviços voltados para este público está abarcado nessa lei. Então, terá que seguir o que está colocado. No projeto, eu imprimi e deixei no escritório, estou em casa. Tem uma relação de, né, assim, o que é e a definição de cada serviço ali colocado. Mas eu entendo que um serviço, né, oferecido, que crie uma rede, né, e que ofereça esse tipo de remuneração ou de premiação, ele entra num sistema que terá que seguir as regras colocadas por esse novo marco legal. E até hoje você não era obrigado a ter entidade jurídica no Brasil? Então, teve uma leitura de que não haveria necessidade até a briga sempre foi obrigatório, mas existia, por exemplo, o Discord não tinha sede no Brasil, o escritório de representação. Era uma pessoa do Discord que não era nem brasileiro, era um argentino que respondia pelo Discord no Brasil. Aí você teve a briga do X com o Alexandre de Moraes e a questão de não de não receber as notificações e tudo mais, e colocar num escritório de advocacia a representação da empresa. E toda essa discussão que foi no entorno, a suspensão do X no ano passado e assim por diante. Então, sempre houve o entendimento de que, sim, para operar no Brasil, deveria existir uma empresa em solo brasileiro com CNPJ e assim por diante. Mas que alguns serviços acabavam, você contrata internacionalmente e assim por diante. Eu não sou advogada, eu brinco que eu sou quase, né, assim, mas eu não, os detalhes exatamente de como isso funciona, a representação, eu não sei. Eu só sei que, de fato, teve uma discussão muito ampla sobre a necessidade de você ter um representante, não só representante legal, mas também sede em solo brasileiro. E Tá. tem um ponto, acho que seria bom avançar um pouco mais na análise do projeto, eu não sei se esse sistema de premiação não cai nessa caixa de recompensa. Não, Precisaria não, não. verificar, Eu não vou cai? olhar, mas não é. A É. gente nem chama de premiação, não é brinde, não é prêmio. Ah, tá bom. É É, patrocínio, sei lá, um não, tipo. é Não, resultado do esforço do jovem em tá bom. alcançar as perícias dinâmicas de atletismo. Então, não é porque ele ficou muito tempo lá na plataforma, é porque ele foi lá, correu, pulou, Entendi, tá bom, saltou. ok, tá bom. Quer É dizer, no é um mundo não incentivo digital. até para ele sair da plataforma, né? Até para É ele isso? sair, a gente quer que ele saia. A gente mede a nossa KPI de sucesso por quantas horas ele não ficou na plataforma, ficou correndo, pulando, jogando Legal, futebol. É mais tá saudável. bom. Entendi. É um aplicativo. Talvez entre mais como aplicativo, então, né? Não, é um aplicativo, mas eu fico preocupado, porque deve ter brasileiros hoje, assim, por baixo, pelo meu número, do número de apps que tem no Google Play e no Apple Store, que são as duas lojas que a gente usa também, tem mais ou menos 1.700.000 aplicativos que tem brasileiros. E é óbvio que alguns têm 50 brasileiros, outros têm 1 milhão, Uhum. outros têm 50 milhões. Então, eu acho que é impraticável que todo mundo que seja definido como aplicativo e tenha dois brasileiros dentro, vai abrir um CNPJ, seria um paraíso É, para advogados, mas acho que não vai acontecer isso. Agora, ter representante, é aí que está o problema. O representante representa, e ele é um CPF, ele não é eu uma só entidade preciso jurídica. ver se não entrou agora. Eu vou olhar, vou tentar Porque conseguir. eu já estou confundindo tudo, desculpa. No 2630, você tinha como que eu posso dizer, uma quantidade mínima de usuários para seguir a Ah, regra. aí Então, sim. eu acho que foi mantido isso, né, no Isso, é 2628. por causa desse ponto que eu falo. Eu Ainda acho fiquei que não tão chega presa no no. nível.
eu fiquei tão presa no conteúdo do que pode e o que não pode no dever de cuidado que eu não olhei com toda atenção esse ponto. Onde podemos Talvez conseguir cópia? abaixo do número X de usuários você não precise ter. Isso. Tá? Então, mas eu me comprometo a mandar o PL assim que tiver a redação final, eu mando para vocês e Obrigado. aí vou até estudar um pouco esse ponto, Neison, porque eu realmente não me atentei ao número de usuários. Tá bom, obrigado. Não deu tempo, viu? Desculpa, gente. A gente está 2 anos nesse texto Agora, e quando sai, você esquece tudo. a gente no Brasil, aqui no Canadá é o contrário, mas no Brasil sempre fala que as leis pegam ou não pegam. E a criatividade do brasileiro é que na hora que a lei sai, a maioria das pessoas está pensando em como fazer um bypass da lei, não como executar. Infelizmente, uma das razões que eu vim aqui, que eu tenho 4 filhos, eu queria que eles tivessem experiência num país que nesse aspecto é ao contrário. As pessoas realmente pensam como seguir aquela lei. Agora, eu fiquei espantado com o que eu vi daqui da repercussão e positivamente espantado, porque gente da minha geração, não da sua, né? Mas talvez eu coloque aqui Mário Ernesto, Fábio, acho que também. A gente está lembrando muito bem do que era a adultização ou sexualidade excessiva de crianças desde a época do Chacrinha, sabe? Desde a época que botava a menina para dançar e rebolar lá, e a menina tinha 12, 13 anos. A diferença, eu aprendi numa ida minha para Brasília agora, é que a mídia social não é só um instrumento de exibição dessas aberrações, é que a suscetibilidade de alguém receber um contato de algum maluco que não acontecia, né? Desculpa, mas o hábito cultural brasileiro já é assim há muitas décadas. Mas a exposição, eu Sim. aprendi isso porque eu É uma sempre. questão Deixa eu cultural, cortar só. né? Desculpa, eu vou dar uma interrompida porque eu queria voltar um pouquinho. Desculpa, Neilson, desculpa, Ah, Patrícia. tá bom, fica à vontade. O papo está muito interessante, mas queria voltar a uma parte ainda do PL que acho que merece um pouquinho de aprofundar, porque me parece que a gente falou bastante em relação à criança, as escolas são o caminho essencial para isso, né? Tem a parte das plataformas que vão entrar via normatização e exigência sobre elas, mas como é que a gente atua sobre os adultos, que são os pais? São as plataformas que vão ser o caminho de exigências para os pais participarem? Sim, no PL entra como responsabilidade da plataforma oferecer os instrumentos e ferramentas de supervisão parental. Então, é a plataforma que deverá trazer, né, educar esses pais, vamos dizer assim, para o uso correto por crianças e adolescentes. Então, recai sobre as plataformas. Uhum, Assim, e aí é uma questão que entra numa discussão que teve na Política Nacional da Educação Digital, a PNED, que como que você educa essa sociedade que também não tem letramento digital, né? Porque a gente está falando de um universo muito grande, de pais que, né, vamos pegar o índice de analfabetismo funcional, vamos pegar, de novo, a realidade brasileira que mostra a sua cara, né? Como que você educa para que as plataformas tenham a obrigação de educar e de oferecer, né, recai muito sobre as plataformas, algo que é um problema da sociedade brasileira como um todo, né? Mas no texto está como obrigação das plataformas. bacana. É. Mário, Wander, querem fazer algum comentário? Eu sei que vocês dois acompanham muito de perto essas preocupações e tema. E o Wander é presidente emérito, Patrícia, da Academia Paulista de Educação, né, Wander? E nós estamos falando o tempo todo sobre isso, né? Mário, Wander? Wander está no mudo. É, Tirei. os dois estão no mundo. Agora que eu desmudei o meu. Bom, então, há uma dúvida que não é só minha, é de quase todo mundo ligado à educação, que é o seguinte: como é que esta
esse novo comportamento vai passar através dos professores. Os professores, alguns não estão preparados para isso, obviamente, e há aqueles que defendem claramente que o menino deve ficar com o celular dele, não é? Em flagrante é, desa- desacordo com a legislação, né? É, é necessário, e hoje teve até uma reunião Olha, Luiz, aqui. do Fórum do Secretário de Educação, não é? Discutiram várias coisas, não sei se entraram nesse aspecto, mas, de qualquer forma, a preocupação é: existe alguma medida ou alguma providência que leve as secretarias de educação a implementarem esta nova ordem de uso dos celulares? É, quando foi estabelecida a lei de restrição de uso do celular em janeiro, teve uma comoção, foi né, uma agitação muito grande por parte das secretarias estaduais, das escolas privadas. Primeiro, uma discussão da guarda do celular. Vai guardar na mochila, vai permitir entrar na sala de aula, vai colocar nas casinhas né, na entrada da sala, como se dará a guarda. O CNE teve que fazer uma resolução rápida para dizer que a guarda era, cada escola decidia como guardar o celular, porque foi uma loucura o que aconteceu. A lei de Você- São Paulo dizia que o aluno não podia entrar na escola com um celular. Olha que privação de coisa. Então, teve essa primeira. Quando veio a resolução número 2, deu um pouco mais, acalmou um pouco mais os corações, né, das secretarias, e o Concede, Wander, tem feito um trabalho, e a Undime, tem feito um É, trabalho muito interessante de fazer com que a lei chegue de fato, e eu entendo que muitos, assim, a lei é nova, mas que teve eu não tenho dados assim de números, mas teve uma adesão muito grande, né? E assim, um ou outro professor é que de fato não acatou a lei, mas ela tem algumas secretarias mais fortes, que eu tenho conhecimento, de fato proibir, inclusive, que o professor utilize o celular durante o período da aula, é, colocando mais peso, e outras um pouco menos. Mas a minha sensação é que a lei acabou tendo uma boa adesão. muito bem. Muito bacana. Mário, Eu queria fazer uma observação, Patrícia, que é o seguinte: essas leis no Brasil normalmente contemplam a classe média, né? A gente está falando de problemas da classe média. A classe pobre não tem isso, porque eles dormem na mesma cama, é, ficam num quarto coletivo e o telefone celular está na mão de todo mundo, né? O pai usa, a mãe usa, o filho usa, quando não tem dois, três telefones, porque hoje virou uma prioridade para os pobres ter telefone celular, porque é a forma que eles têm de falar no telefone. Ninguém tem mais telefone fixo. Então, essa lei vai pegar na classe média, como a maior parte das leis brasileiras, mas não vai atingir a classe pobre e muito pobre, né? Porque vive numa outra realidade. Eu outro dia escrevi uma carta ao Estadão sobre esse problema, né? É proibido vender terrenos de menos de 125 metros quadrados no Brasil. Você vai numa favela, procura um terreno de 125 mil metros quadrados. Não tem. Os terrenos são de 5, 10 metros quadrados, já é uma maravilha. Então, eu acho que a gente está fazendo sempre leis que servem para a classe média. E como é que a gente trata a classe pobre? Essa é uma pergunta fantástica, porque o que eu falo muito sobre a questão de, quando você fala de todo esse movimento que veio na onda da geração ansiosa, do Jonathan Haidt, que veio, um movimento maravilhoso, que é o movimento Desconecta, mas era desconectado, desconectado da realidade da população mais pobre mesmo, né?
E, de fato, é uma... assim, eu ouvi de mães de escola de elite paulistana dizendo, ok, tira o celular, mas eu vou colocar um smartwatch para minha filha, porque eu não posso, né? E, assim, questões do tipo, como que eu vou ligar para minha filha, para o meu filho durante a escola? Quer dizer, você não liga para sua filha durante a escola, sinto muito. Se você tem um problema, você liga para a administração da escola, né? Então, de novo, né, problemas muito da classe média alta e de uma elite que não olha, né, para o outro lado. O que assim, na rede municipal do Rio de Janeiro, e eu conversei bastante com o secretário, e a gente, né, assim, o que ele diz é que, mesmo na população de baixíssima renda, o consumo excessivo de celular já era um problema. Então, que a regra na escola ajudou também a controlar esse consumo. O problema é que esse celular, que é um único dispositivo, dois dispositivos numa família, acaba tendo um controle muito pequeno sobre conteúdos inapropriados. Por quê? É o pai e a mãe que acessam sites variados, redes sociais variadas, e quando a criança pega esse celular, ela acaba sendo afetada por conteúdos que não foram destinados. Esse exemplo foi dado como um exemplo muito daquele caso que aconteceu em Brasília, da menina de 8 anos que pegou o celular do avô, entrou naquele Quai, né, que é uma rede, e foi atingida por um conteúdo de desafio do desodorante, fez o desafio do desodorante, teve uma parada cardíaca e morreu. Quer dizer, estou contando essa história porque, de fato, é um grande desafio. Como que você olha para essa população e que tem pai e mãe que não são letrados, que não conseguem ler, que não conseguem escrever, que não conseguem interpretar. Então, é o desafio. E eu volto a insistir na necessidade da gente educar. Porque você pode proibir, você pode restringir, você pode fazer qualquer coisa. Se a criança pega o celular do pai e da mãe e consome conteúdo inapropriado, quem é o responsável? É a plataforma? É o pai? Então, assim, você tem que preparar essa criança para dizer, olha, esse conteúdo não é um conteúdo apropriado para a minha idade, eu não posso acreditar em tudo que eu vejo. Então, assim, é um processo, de fato, que precisa envolver, multissetorial, e que precisa envolver todos, né? Muito, Mas muito. concordo com você, Mário, é um desafio. Eu vou passar agora para o Gerson e depois o Fábio já encaminha para encerramento, né, Fábio? Gente, eu vou ter que sair 7h30, então vocês me desculpem. Imagina, também Nós vamos vamos, encerrar, né? nós vamos Porque, acabar às 7h30, mas você vai ver a É, Patrícia e o eu, Gerson vão ser super objetivos. como sempre, serei bem conciso. Evidente que esse tema já vinha sendo tratado de forma lateral e se aguardando algum movimento. E, de repente, o vídeo do Felca criou um levante que acabou encaminhando essa aprovação agora. Mas foi isso mesmo. Alguma coisa mais estava acontecendo. O Felca não é exatamente um cara que está aqui no dia a dia das pessoas aqui desse grupo. O que aconteceu para ser tão relevante o depoimento do Felca? E como que a gente reproduz isso mais e mais? então, o que eu vejo foi o seguinte, existia um movimento, o Jadiel, que é o relator, ele estava nesse processo de envolver a sociedade civil. Desde outubro do ano passado, as entidades estavam se movimentando muito. O governo lançou o guia de telas, que era um guia para a utilização de dispositivos e telas. Então, assim, o governo estava impulsionando essa agenda, o Marco Civil da Internet, a discussão no STF, as entidades de proteção de crianças e adolescentes atuando, e aí vem o vídeo do Felca e coroa isso. O vídeo do Felca foi o ponto que precisava para fazer com que os deputados acordassem.
Eu acho que esse foi o ponto. Já tinha um caminho feito, já tinha uma base sólida, um texto consolidado. Aí vem o vídeo do Felca e dispara. De segunda-feira à quarta-feira da semana posterior ao vídeo do Felca, foram apresentados 38 projetos de lei contra a tal da adultização. E aí, num movimento da sociedade civil, e do relator e do autor do projeto, Alessandro Vieira, eles foram para o Hugo Mota, fizeram uma reunião com ele e disseram o seguinte: não esquece esses projetos que foram apresentados de ontem para hoje e vamos votar o 2628 que está pronto. Entendeu? Se o 2628 não tivesse tido essa tramitação desde 22, não tivesse seguido a aprovação do Senado, chegado no Congresso, as audiências públicas, mesmo com o vídeo do Felca, não teria sido aprovado, Gerson. Tinha um trabalho feito. O vídeo do Felca foi a motivação final, foi a cereja do bolo, foi o estupim que fez com que os deputados acordassem. E só um ponto. Hugo Mota, de que estado ele é? Paraíba. Ítalo, tal, que estado ele é? O influenciador que foi denunciado pelo Felca, da Paraíba. Ele se movimentou por uma questão de oportunidade política na base dele. Uhum. Faz todo sentido. Gerson, ok? A gente. Como a gente faz Sim, mais ok. isso? Não sei. A gente precisa de mais felcas que tenham coragem de trazer esse tema. Exatamente. Foi a soma do espírito do tempo. Pois é, e falando em tempo, né, Patrícia, foi, enfim, uma prosa maravilhosa, né, riquíssima, a gente aprende sempre muito com você, com o Instituto Palavra Aberta, o tema de hoje era desafios e caminhos, você deixou claro que ainda tem muito desafio e tem muito caminho em aberto, né, muita coisa ainda a ser definida, a ser regulamentada, mas acho que foi um momento riquíssimo do PNBE, a gente vai reproduzir essa nossa maravilhosa conversa nas redes sociais e depois, se você também quiser e puder fazer isso no Instituto Palavra Aberta, acho que é muito bacana. E a gente encerra convidando a todos que assistirem esse debate de hoje a contribuírem, a sugerirem e a proporem outras ideias e outros temas similares. E agradeço mais uma vez pelo tempo, pela inteligência e pela excelente apresentação, Patrícia Blanco. Muito obrigado.